E fedeu, o Bidon apareceu, Pedrão. Vamos falar sobre isso. O Flamengo mexendo peça-chave no tabuleiro pela contratação de jogador. Janela de transferências oficialmente, junto com o bid da CBF funcionando. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, não tá inscrito por quê? Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e faltam 6 dias, torcedor rubro-negro. Pois é, para o Flamengo voltar a campo profissionalmente falando, para o duelo diante da equipe da Portuguesa e já está definido aonde o Flamengo vai jogar o seu primeiro jogo profissional na temporada 2026. Aonde, Pedrão? Pois é, como o estádio luso-brasileiro está em reforma e não passou por vistoria, o Raulino de Oliveira, o estádio do Volta Redonda, deve abrigar, deve ser o palco da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca no próximo dia 11, diante da equipe da Portuguesa. Não tenho a menor dúvida que a nação voltarredense, é assim que se fala? Fluminense, não, Fluminense, sai fora. Eu já morei em Volta Redonda, então posso falar. Do sul do estado do Rio de Janeiro, nação de Volta Redonda, vai poder acompanhar aí o jogo entre Flamengo e Portuguesa. Hoje abre oficialmente o bid e a janela de transferências. No dia 11 o Flamengo tem um duelo diante da equipe da Portuguesa e no dia seguinte, ou seja, no dia 12, o time principal do Flamengo se reapresenta para a realização da pré-temporada. No dia 14 tem outro jogo do Flamengo diante da equipe do Bangu, o Sub-20 joga. No dia 17 Volta Redonda e Flamengo pelo Campeonato Carioca, Sub-20 também. E no dia 21 de janeiro, esse jogo não deve ser o Sub-20, alguns profissionais já devem atuar, porque é a partida diante da equipe do Vasco no Campeonato Carioca, e tem um mecanismo nesse Campeonato Carioca que são das cotas. Se não colocar o time titular, o Flamengo perde cota de transmissão, ou seja, traduzindo, perde dinheiro, que para mim é um completo absurdo. Os times tinham que ter a liberdade de colocar os jogadores que eles querem, mas isso aí, pessoal, olha, não é nem a Ferg em si, isso aí é a televisão. Isso aí é televisão, e não tem o que fazer, os caras têm o dinheiro e fazem como bem querem, né? Enfim, mas o Flamengo vai tentar aí mitigar os danos do início do Carioca pro restante da temporada. Porque se não ganha o Carioca também, o pessoal vai cornetar, inclusive eu. Mas se só ganha o Carioca e depois chega lá na frente, pô, o Carioca atrapalhou a preparação. Vamos cornetar também de qualquer maneira, pessoal. Inclusive, como hoje marca a abertura do bid, o boletim informativo diário da CBF, o Flamengo já prepara o anúncio da contratação do Vitão. Todo mundo já sabe, evidentemente, que o Vitão é o mais novo jogador do Flamengo, vai se apresentar ao Flamengo antes dos outros atletas, mas o Flamengo não anunciou oficialmente ainda a contratação do Vitão. Isso deve acontecer daqui a algumas horas, talvez dias, mas agora de fato vai acontecer, porque o bid já está liberado. Enquanto isso, os atletas profissionais do Flamengo, não do Sub-20, que já estão trabalhando faz tempo no CT Ninho do Urubu, trabalham incessantemente nesse período aí antes da pré-temporada. A pré-temporada, inclusive, o Emerson Royal publicou uns vídeos aí nas redes sociais treinando, batendo bola, aquela coisa toda, jogando bola, e eu torço para que, evidentemente, ele tenha uma temporada bem melhor do que a passou e que supere, né, esse momento da carreira dele. Pessoal, para minha tristeza e para tristeza de muitas pessoas, o Flamengo confirmou o encerramento das modalidades de canoagem e para-remo no clube. Tá, pessoal? Para-remo é o remo ali que os atletas para
paralímpicos, né? Enfim, atletas que têm deficiência no geral, fazem o remo, né? Executam a atividade do remo. O Flamengo soltou uma nota sobre isso dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo. O clube encerra sua participação na modalidade da canoagem, que inclusive o Flamengo contava com o campeão olímpico Isaquias Queiroz, o melhor atleta de canoagem do Brasil e talvez, olha, que o Brasil já formou, viu? A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar a excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes, pessoal. O Flamengo agradece o Isaquias Queiroz e o Gabriel Assunção, o Matheus Santos, Valdenice Nascimento, Roberto Maélia, por todo o profissionalismo e dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período que defenderam o manto sagrado e desejo pleno sucesso na continuidade das suas respectivas carreiras. Pessoal, todo mundo sabe que o Flamengo é um clube polidesportivo. O Flamengo não é só o futebol, né? Não à toa, quando tem as Olimpíadas, né? E para as Olimpíadas o futebol não para, mas a gente comemora, né? Que a Rebeca Andrade ganhou ouro, que a Flavinha lá ganhou ouro, né? É o Flamengo ali ganhando também. E isso é da natureza do Flamengo não só formar jogadores, mas formar atletas. E eu fico triste por esse lado. Entretanto, pessoal, a gente tem que observar o outro lado também. Será que o BAP ou a gestão do Flamengo não encerrou essas modalidades em função de um não retorno financeiro? Evidentemente que o futebol é o carro-chefe do Flamengo e, sendo o carro-chefe, ele ajuda a subsidiar várias modalidades que não são valorizadas no Brasil, né? Por exemplo, quando se fala em futebol feminino, se tem muita hipocrisia, porque pessoas de determinada emissora que paga bem menos ao futebol feminino e não incentiva o crescimento do futebol feminino, criticam determinados clubes que, assim como as suas respectivas empresas de televisão, não dão a mesma importância. Então há uma hipocrisia aí. A gente vive num mundo, gente, que não tem jeito. Precisa ter o mínimo de incentivo, de dinheiro ali, para a atividade continuar existindo. Não tem outro jeito. Então, eu olho pelos dois lados. Tem um lado que é triste, realmente, você perdeu uma canoagem, você perdeu um para-remo, né? O Flamengo, que se notabiliza por ser um clube formador de atletas e faz a manutenção de atletas também, possibilitando estrutura para que eles trabalhem. Mas se olhar pelo outro lado, será que não é uma decisão estratégica? Pedrão, mas aí o Flamengo não é empresa para dar lucro, o Flamengo não é banco, o Flamengo... cara, mas o futebol, gente, é o carro-chefe do clube. O Flamengo é o que é por causa do futebol. Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. É bom ver lá a Rebeca, era bom ver o Isaquias, mas o Flamengo é o que é por causa do futebol. Não seremos aqui politicamente corretos. Eu nem gosto disso. Nem gosto disso. Porque sempre há uma hipocrisia nesse cara que fala que é o arauto da moral, dos bons costumes e do politicamente correto. Eu penso dessa maneira, tá? Pessoal, o Caio Jorge, que está na mira do Flamengo para contratação, se representou ao Cruzeiro na segunda-feira, ou seja, hoje, dia 5 de janeiro, para iniciar a pré-temporada. O atacante de 23 anos já havia dado um sinal verde para o staff negociá-lo com o Flamengo. Enquanto as conversas acontecem, o jogador começou os trabalhos com o técnico Adenor Bakutich, que deseja demais ter o Everton Cebolinha, ter o Luiz Araújo e contar também
com o dinheiro que o Flamengo está disposto a oferecer pela contratação do Caio Jorge, do qual já disse que, bicho, passou já de todos os limites. Ó, hoje é dia de reverenciar um dos maiores treinadores da história do Clube de Regatas do Flamengo, pessoal. Pois é, Cláudio Coutinho foi muito mais que um treinador, foi um visionário, um estudioso do jogo, que ajudou a transformar o Flamengo em referência de excelência e competitividade, sendo uma das figuras centrais na construção do DNA do Flamengo. Sob o seu comando, o Flamengo conquistou o Brasileiro de 80, além do tricampeonato carioca, abrindo caminhos para a era de ouro do Flamengo. Então, seria aniversário do Cláudio Coutinho. Obrigado, Cláudio Coutinho. Os mais antigos aí tiveram a oportunidade de acompanhar mais perto dos feitos do Cláudio Coutinho, que teve um fim assim realmente trágico, né, nas ilhas próximas ali às ilhas Cagarras, é Cagarras que fala, né? Que abalou muito. Já li vários livros nesse sentido. Posso não ter vivido a época, mas adoro história, não só do Flamengo, gosto no geral. E enfim, saudando aí o grande Cláudio Coutinho, um dos maiores treinadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi pro Santos, mas cita o Flamengo. Pois é, o Flamengo não foge da pauta da imprensa paulista e da pauta sempre que envolve o Gabigol. Ele foi perguntado que se fizer gol no Flamengo, se ele vai comemorar. Ele deu uma resposta meio ambígua ali, viu? Saiu pela tangente, ele falou que se ele for desrespeitado pela torcida do Flamengo, que sim, ele vai comemorar. Agora, o que é desrespeito para ele? Um xingamento do torcedor, um desrespeito, ou é apenas a paixão do torcedor? O que é? É meio subjetivo, é meio ambíguo, né? Ele não deixou claro. Eu acho que ele vai ter mais é que comemorar mesmo, se ele quiser. Quem tá pagando o salário dele agora é o Santos, e o Flamengo tem que ir lá e ganhar dele, ganhar do Santos e que se dane, entendeu? Eu penso dessa maneira. São Paulo prioriza Alan e aguarda a resposta do Flamengo. O tricolor paulista chegou a um acordo com o volante em relação às bases salariais. Além disso, o Alan vê o clube como um ambiente favorável para a recuperação do seu futebol, que está perdido desde 2021 no Atlético Mineiro. No entanto, ainda não há um retorno do Flamengo, que não conta com jogador para 2026, mas faz um jogo duro para liberá-lo. Um dos entraves é a situação financeira do São Paulo, que não é nada boa, e o Flamengo não pode se dar ao luxo de negociar um jogador sem ter as garantias necessárias de que de fato vai receber esse dinheiro. Tá uma confusão. São Paulo, dirigente investigado, o Ministério Público, venda de ingresso para shows no camarote do presidente. Nossa, tá um negócio assim terrível. O Flamengo já passou por uma situação muito ruim aí na negociação, ainda na outra gestão, é verdade, com o do Thiago Maia. Só foi receber agora porque teve interesse em contratar um zagueiro deles. Existe um pé atrás da diretoria do Flamengo sobre a capacidade do tricolor em honrar os pagamentos. Por isso, a discussão gira em torno de garantias de pagamento, além da tentativa de amarrar parcelas pensando em uma eventual compra ao cumprimento de metas. O Flamengo tem adotado uma postura mais rígida em negociações por empréstimo com opção de compra para se precaver de possíveis calotes. Tem que fazer o seguinte. Vamos botar um gatilho aqui. Atrasou o pagamento, todas as outras parcelas estarão atrasadas. Mesmo que em prazo diferente, porque isso foi um dos argumentos usados pelo Inter. Mas só tem 2 parcelas atrasadas. As outras parcelas não estão atrasadas. Lógico, parcelou a perder de vista. Agora, se você bota esse gatilho, que o Cuiabá fez com o Corinthians, por exemplo, mas mesmo assim não recebeu até hoje pelo Ranieri, atrasou uma, as outras estarão em atraso. Pelo menos você já bota uma pressão a mais ali, né? Naturalmente. Vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar. Pessoal, o Flamengo soltou uma nota, né, em relação à situação
da janela de transferências, tá? O Greg botou aqui no grupo da imprensa, dos jornalistas. Diante do volume de informações que circulam no período de transferências, o Flamengo reforça que já conta com um elenco muito qualificado, que foi determinante em um dos anos mais vitoriosos da sua história em 2025. O trabalho desenvolvido ao longo da temporada consolidou uma equipe competitiva, vencedora e preparada para os desafios que virão. O clube reconhece que a janela de transferência é marcada por especulações, negociações em andamento e divulgação de conteúdos muitas vezes que atendem interesses distintos do mercado. Trata-se de um movimento inerente ao futebol e o Flamengo acompanha atentamente esse cenário. A atual gestão do Flamengo tem um compromisso com a evolução contínua, presta atenção a isso, sempre pautada por planejamento, responsabilidade e profissionalismo. O clube esclarece que... Aí, ó, ponto mais importante da nota. O clube esclarece que possui alvos definidos nessa janela e conduz suas tratativas com estratégia e sem pressa, priorizando decisões efetivamente que contribuam para o funcionamento esportivo e institucional do Flamengo. Isso quer dizer, o Flamengo segue interessado no Caio Jorge. O Flamengo segue interessado no Gabriel Brazão, apesar de ter saído essa notícia hoje, de que o Brazão estaria mais propenso a permanecer no Santos. Em paralelo a isso, o Flamengo tem opções. Por exemplo, ao Caio Jorge, não dá certo, essa é uma delas. O Marcos Leonardo, tem o Cauã Elias, do Shakhtar, tem o David Washington, que é do Chelsea, está emprestado ao Santos, não sei se está no Santos ainda, enfim, várias outras situações. O Flamengo segue atento ao mercado. O Tati Castelhanos não é mais possível, inclusive o West Ham anunciou o acordo pelo atacante argentino. Até meio que deu uma provocada no Flamengo, o West Ham, não sei se... é alvo de vários, mas é contratado apenas por um. Aí botou lá o Castelhanos lá, contratado. Querendo farmar até em cima do Flamengo, o West Ham, time pequeno aí de Londres, né? Vamos avançando, tem mais coisa pra gente conversar, ó. A imprensa árabe traz uma nova informação em relação a esse interesse do Flamengo na contratação do Marcos Leonardo, que é que o Flamengo consultou oficialmente a disponibilidade do Marcos Leonardo no mercado como um primeiro passo para entender as condições de negócio antes de fazer uma proposta formal, um papel timbrado para os sauditas que, cara, não tem dinheiro pra caramba e não precisam vender jogadores. A decisão do Al Hilal também está ligada ao futuro de João Cancelo. O clube pode considerar a saída dos dois jogadores caso o atual treinador, Simone Inzaghi, italiano, queira adicionar um novo zagueiro estrangeiro ao elenco. Marcos Leonardo e o João Cancelo, eles ocupam vagas de atletas estrangeiros. Então, naturalmente, a saída desses atletas estrangeiros, o Cancelo está indo para o Milan, né? E possivelmente o Marcos Leonardo para o Flamengo, é conveniente para o Al Hilal. É a informação que chega da Arábia Saudita, muito em função dessa liberação de vaga para estrangeiro, tá? Vamos avançando aí, pessoal. E já tem uma informação que eu já tinha recebido, mas deu uma segurada porque eu queria checar mais, agora eu vou trazer também. Saiu na Tupi. Eu vi, Pedrão, você... Saiu na Tupi. Tá? Sou só eu que tô falando, não. O Flamengo está preparando uma proposta de 15 milhões de euros para enviar a equipe do Corinthians pela contratação do meio-campista volante Breno Bidon, que jogou bem demais nesse ano, nesse time bagunçado aí que é o Corinthians, ganhou a Copa do Brasil, inclusive com uma jogadaça do Bidon, que no meu ponto de vista é um grande jogador. Tem muito a melhorar, mas evidentemente que não é uma das prioridades a posição ali no meio de campo do Flamengo. A ver. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.